tema de hoje é a gratidão. Você se considera uma pessoa grata? Fala a verdade, viu? De 0 a 10, qual é o seu nível de gratidão? Ai, padre, eu sou uma pessoa grata, mas olha, eu não estou perguntando da gratidão quando está tudo bem, tá? Quando está tudo bem, no dia que o salário sai, a pessoa é assim, sai o dia do salário, ela vai tomar café, derretendo o chocolate, você coloca aquele bloquinho de café em cima da xícara e joga o café quente, derrete o chocolate, vai de táxi, de Uber para todo lado, depois os outros 29 dias, né, aí que a chapa ferve. No dia a dia, você é uma pessoa grata? Quando tem problema, eu fico vendo as mães, né, eu tenho minha irmã que tem dois gurizinhos, 2 crianças pequenas, e nossa, ela trabalha às vezes de casa, né, como tutora de curso de universidade, né, professora universitária, e às vezes trabalhando em casa, uma criança começa a chorar, outra começa a brigar, outra cai, aí o telefone toca, aí o arroz queima. Porque quem trabalha em casa e tem criança pequena sabe que não é brinquedo, né, gente? Eu falo, ali que é a hora de manter, né, a gratidão, a temperança. Eu sei que não é fácil, mas nós vamos conversar sobre isso. E a palavra de Deus nos ajuda muito. A palavra que o padre vai ler hoje é uma palavra que o padre Jonas gostava muito. Eu já vi ele pregando muito sobre essa passagem. Se bem que o padre Jonas pregou muito sobre tudo, né, gente? Venhamos e convenhamos. Não é à toa que o pessoal o conhecia como padre Jonas da Bíblia, né? Brincavam, trocavam um Abib pelo da Bíblia, porque ele tinha um conhecimento bíblico fora do comum e pregava sobre tudo, né? Todas as passagens. Mas enfim, 1 Tessalonicenses 5,18. Dai graças em toda e qualquer situação, porque esta é a vontade de Deus no Cristo Jesus a vosso respeito. Quanta gente me diz assim, ai padre, eu quero saber a vontade de Deus. Está aqui expressa, claríssimo. Dai graças em toda e qualquer situação, porque essa é a vontade de Deus no Cristo Jesus a vosso respeito. Qual é a vontade de Deus no Cristo Jesus a nosso respeito? Que nós demos graças em toda e qualquer situação. E como o padre Jonas, de saudosa memória, dizia, em toda e qualquer situação, quer dizer em toda e qualquer situação. Você sabe que a palavra dar graças, né? Na Bíblia da Septuaginta, a Bíblia da 70, a palavra dar graças é muito conhecida de todos nós. O verbo dar graças, agradecer, em grego com o qual a Bíblia foi escrito, era eucaristeo. E a palavra ação de graças era eucaristia, palavra do grego. Daí veio o nome da missa. A missa é uma ação de graças, né? Eucaristia é a ação de graças, eucaristeo é o verbo do grego, né? E você sabe que a Bíblia apresenta mais de 80 vezes a palavra no imperativo, dizendo que é preciso ser grato. Mais de 80 vezes a Bíblia diz, seja grato, seja grato, seja grato. E o verbo no original aqui usado nessa passagem é o eucaristeo, né? Dai graças a todo momento. O que é dar graças a todo momento? É agradecer a todo momento. É reconhecer o que Deus está fazendo em todo momento. Olha, e há algo fantástico no dar graças, no agradecer, no elevar a Deus o louvor. E há algo muito sórdido na reclamação, muito pérfido na verdade. Porque veja bem, quando você está dando graças, quando você está agradecendo, você está reconhecendo a obra de Deus. Você está reconhecendo, filho, filha, o que Deus está fazendo. Quando você dá graças, você reconhece o que Deus está fazendo. Por exemplo, esses dias atrás eu bati o carro, não faz muito tempo não, estava indo para São Paulo e eu ia participar do Rosário da Vitória com o Frei Gilson, com o Dom José Negre. Todo primeiro sábado do mês eu rezo lá no Santuário do Padre Marcelo, em Santa Amaro, né? Você acompanha pela TV Canção Nova. E nós tínhamos combinado uma reunião, eu, o Frei Gilson e o Bispo, para acertar justamente a nossa agenda do ano que vem, referente ao Rosário. A reunião seria 5h20, eu estava 5h10, a 10 minutos do santuário. E tinha um bloco de concreto, daqueles que a Companhia de Engenharia de Tráfego lá de São Paulo, a CET, deixa na rua, geralmente, para balizar as curvas, né?
Só que esse bloco estava mais para dentro, assim, sabe? E eu nem estava correndo, eu estava acho que com 60 por hora dentro da cidade, né? A hora que eu percebi, o bloco estava em cima. A gente arrancou o eixo, estourou o pneu da frente, estourou o pneu de trás, aquela confusão. Eu com a reunião marcada, animado para contar um monte de coisa para o bispo, pro Frei. Só ouvi o barulho, os pneus, né? Estourou, na verdade, né? Só o de trás que estava assim, esse barulhinho. E para eu mover o carro, porque eu estava numa esquina, eu não podia parar, né? Para eu conseguir mover o carro para alguns metros para frente, eu sentia assim, sabe, a lata raspando no chão. Jesus, eu tinha tantos planos para isso. Primeira coisa que veio na minha cabeça, né? Os padres também é gente, tá? Glória a Deus, né? Não foi muito bem isso que eu pensei, mas no meio do pensamento eu mudei para um glória a Deus, tá? No começo não foi isso. Mas Jesus, eu tinha tanto plano para hoje. Caramba, eu ia ter a reunião, estava tão animado para o rosário, ia ser transmitido, eu divulguei na TV, o povo está acompanhando, minha avó gosta desse rosário, né? Ia ser gostoso encontrar os irmãos, tomar um café com eles antes do rosário, aquela coisa fraterna, né? Padres e bispos gostam de se encontrar, né? A vida da gente é tão corrida. Mas de repente eu parei e falei, opa, se Deus permitiu isso, é porque Ele está me livrando de algo que eu não vejo. E porque de alguma forma isso vai ser o melhor para mim. Sabe que aquilo mudou uma chave dentro de mim na hora. Veja bem, não foi uma imprudência minha, não foi que eu estava correndo, não foi que eu estava mexendo no celular, não foi uma casualidade. Porque é diferente se eu tivesse assim, né, dirigindo e mexendo no celular, né? Mas não foi. Foi uma coisa que me independeu da minha voluntariedade ali. Eu não fiz um esforço para cometer aquilo. Então eu vi, se Deus permitiu, tem um porquê, eu não sei, mas Deus sabe. Você sabe que na hora mudou a chave ali de leitura, e eu comecei a ver, reconhecer Deus agindo mesmo naquela situação, e depois eu percebi que foi muito bom mesmo. De alguma forma Deus usou daquilo para fazer coisas dentro de mim, coisas até no curso do que eu ia viver, como naquela reunião, Ele usou de alguma forma. Mas, veja bem, eu escolhi ser grato e olhar o que Deus estava fazendo. Mas em contrapartida eu poderia muito bem dizer, é o diabo. Nada dá certo nesse dia. O chifrudo está atrás de mim. Eu dizia no Osana Brasil que a gente corre o risco, presta atenção, amado filho, amada filha, de hiperdimensionar a ação do diabo. Gente, o diabo não é um ser tão poderoso assim, e ele não está equânime, no mesmo nível de Deus, não. Você sabe que até o diabo se torna um instrumento na mão de Deus, muitas vezes. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo básico que eu dei no Osana Brasil. O diabo inspirou Judas Iscariotes para entregar Jesus para que Jesus fosse morto, porque o diabo não tinha ideia do plano todo, gente. Ele não é onisciente como Deus, ele não tem conhecimento de tudo. Então quando ele inspirou e convenceu um apóstolo de Jesus, íntimo de Jesus, a trair Jesus, ele achou que estava destruindo Jesus, mas ao contrário, foi através da morte da cruz que Jesus salvou o mundo e derrotou o diabo para sempre, ou seja, o tiro dele saiu no pé. Então mesmo quando ele vem contra nós, a vontade dele, a ação dele, só acontece por alguma permissão de Deus, por um bem maior, para tirar um bem maior de nós, como aconteceu com Jó. Tirar um bem maior da situação, como aconteceu com Jó. Não é que a situação ruim seja boa, a situação ruim é ruim. Eu não gosto de bater carro e eu não quero mais bater, porque é uma novela, né? Liga para a seguradora, vem guincho, graças a Deus tinha seguro, né? Mas eu escolhi ver Deus agindo. Agora, se você escolhe reclamar, quando você louva e é grato, você escolhe ver a obra de Deus. Quando você reclama e lamuria e é negativo, você escolhe ver a obra do diabo. Você escolhe ver o que o diabo está fazendo, não o que Deus está fazendo. E aquilo foi um aprendizado para mim. E eu percebi que a hora que eu mudei o pensamento, uma chave mudou dentro de mim. E eu fiquei com um espírito de louvor. Quem assistiu pela TV viu que eu cheguei no rosário animado, rezando, ministrando. Porque não me abateu, sabe? Eu vi Deus agindo, vejo Deus agindo em tudo. E mesmo quando eu não vejo, a gratidão te faz, aquilo que nós pregávamos no Osana também esse final de semana, antever o invisível, né? Andar como se vesse o invisível. Tem um porquê que eu desconheço, mas Deus é soberano. A vontade dele é maior que tudo. O inimigo se submete a ele, tudo se submete a ele. E quando ele quer, ele usa até da ação do mal para nos abençoar. Você entende isso que o padre falou? Sabe? Então é preciso ser
grato. É preciso olhar as situações a partir de Deus. Você sabe que o Catecismo da Igreja Católica, a partir do número 241 em diante, vai falando sobre a fé. E como modelo de fé, o Catecismo apresenta Nossa Senhora. A partir do 244, especificamente, 245, fala de Nossa Senhora. E fala que Nossa Senhora é um modelo de fé, em primeiro lugar, porque ela foi obediente, e em segundo lugar, porque ela foi grata. O Magnificat, né? Você já ouviu o cântico do Magnificat? Lindo, a gente reza, nós padres rezamos toda tarde, né? A minha alma, eu vou ler um pedaço, a minha alma engrandece o Senhor, olha só, e se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador, porque Ele viu a pequenez da sua serva. Desde agora as gerações vão me chamar de bendita. Lucas 1, né? O poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome, seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder do seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos dos seus tronos, e assim vai. Lucas 1, do 46 ao 55, é um cântico de louvor, sabe? É um cântico de adoração a Deus, de reconhecimento. E ela estava louvando a Deus por tudo que Deus fez pelo povo de Israel enviando Jesus. Ela estava reconhecendo a pequenez dela e a grandeza de Deus, o Todo-Poderoso. Mas veja bem, se você for olhar a história do povo de Israel, não foi só confete não, amigo. O exílio na Babilônia, o exílio assírio, as guerras internas, as invasões dos madianitas, quanta confusão esse povo não viveu. Mas ela estava ali reconhecendo, o poderoso fez em nós maravilhas, não obstante os contextos, não obstante as batalhas, as lutas, Deus esteve conosco, Deus nos sustentou até aqui. E nada agrada mais o coração de Deus do que alguém que, como Nossa Senhora, consegue reconhecer a própria pequenez e dizer, o poderoso cuida de mim, o poderoso faz em mim maravilhas. Sabe, exemplo lindo de gratidão é Nossa Senhora, mas exemplo lindo de gratidão também é do rei Davi, né? Quantos salmos ele compôs com palavras de gratidão? Por exemplo, Salmo 9, versículos 1 e 2, Davi diz o seguinte: eu te louvarei, Senhor, de todo o coração, e cantarei e contarei todas as suas maravilhas. Você sente a exultação no coração de Davi, né? Sabe, olha, talvez hoje esteja acontecendo algo difícil na sua vida. Talvez nesse tempo você perdeu alguém, você não está ganhando tanto que você gostaria de ganhar, você não está sendo reconhecido, reconhecida como você gostaria, você recaiu num pecado, sua esposa te disse algo que caiu aí, ou seu esposo atravessado, você queria uma coisa que não deu certo, uma porta se fechou, mas escolha no meio dessa situação. Reconhecer sim, não, isso não é agradável, isso não é divertido, estou sofrendo, mas escolha não fixar o seu olhar só nessa coisa ruim que está acontecendo, mas escolha enxergar as outras 10 coisas boas que estão acontecendo ao mesmo tempo na sua vida, que Deus está fazendo, não obstante esse sofrimento que você esteja enfrentando. Deus não deixou de agir. Olhe para as 10 coisas boas que estão acontecendo. Para cada uma coisa ruim, tem 10 coisas boas que Deus está fazendo. Mas a gente precisa escolher enxergar isso. A gente precisa escolher ser grato, gente. Sabe? E veja bem, a gente tem que escolher ser agressivamente grato. Ou seja, com propósito. De propósito, eu vou ser agressivamente grato. Eu não fui reconhecido, não aconteceu como eu queria. Obrigado, Senhor. Eu vou ser sincero, eu não falo palavrão, graças a Deus, há muitos anos. E eu tenho mudado na minha mente. Quando acontece, às vezes lá em São Paulo, né? Lá no trânsito parado, 36 graus, aquele rio muito cheiroso chamado Tietê. Aí um motoqueiro vem, sem querer você dá uma fechada, ele chuta o seu retrovisor, olha para você e fala: Deus abençoe a sua mãe. Dá vontade de falar muitas coisas, mas na hora eu tenho treinado a minha mente para dizer glória a Deus. Em tudo dá graças, glória a Deus. Você já pensou quanta reclamação sobe do Brasil a Deus todos os dias? Se isso fosse transformado em louvor, imagina quantas bênçãos não seriam atraídas para a nossa nação, quanto Deus não agiria em nosso favor, quanto Deus não faria e não resolveria para nós talvez problemas que a gente não consegue resolver.